Pedro Cearense morreu. João Vitor também trabalhou, não? Esse Raimundo Cego morreu. Atanásio morreu. Esse é o que eu estou lembrando. Os Miranda. Salu. Morreu Pedro Miranda, Aricido Miranda, Arculano Miranda. Mas os Miranda morreu tudo. Firme também? Trabalhou aí. Firme. Morreu esses dias aí. Firmo. Nenego. Esse aqui, Florenço. Nenego. Atenor. Esse é o que eu estou lembrando. Os que trabalham aí quase tudo já morreu. Ailton, Oi? Israel Teixeira. Sim. E assim vai, muita gente. E a maior parte deles morreram com menos de 60 anos. Muita Foi. gente jovem morreu. Foi. Não conheço amianto, moro aqui há 26 anos, não sei o que é amianto. Você quer conhecer? Eu lhe mostro agora. A fibra? Você não conhece a fibra? Não. Nunca vi. Aqui, isso aí, essa é a fibra. É isso, né? Aqui, ó. Você não conhece aí? Você nunca viu um pedacinho desse em lugar nenhum? Nem assim, amassadinho, você nunca viu em lugar nenhum? Eu via esse troço por aí, eu precisava que não ter um algodão grande. Aqui na beira do campo mesmo tem uns pés. Eu precisava que era aquilo lá. Nada, isso aqui é fibra de amianto. Meu pai trabalhou 23 anos e meio na samba. E ele falava assim pra mim quando estava doente: eu estou doente e acho que foi o pó do amianto que me prejudicou. Eu até na época achava que aquilo era uma conversa assim sem fundamento. Até que conheci, que encontrei Manuel Dias com o mesmo problema do meu pai. Os mesmos sintomas, tudo igualzinho. E já com diagnóstico de asbestose. Até que tomei conhecimento de um advogado, o Dr. Júlio Fortes, lá em Goiás, estava ganhando todas da samba. Através de parentes que moram lá, que trabalhavam na samba. Me deram o telefone dele. Liguei para ele, expliquei a nossa situação aqui. Ele falou assim: eu não acredito no que você está falando, é demais. É demais, é impossível uma multinacional, uma empresa que nem conceituada, como a Sama, fazer um absurdo desse aí. Eu falei: eu posso fotografar alguma coisa e mandar para o senhor. Faça. Mandei as fotos. Fotografei ali o quênio, que é o corte, a gente chama de corte. Fotografei pegando de uma ponta a outra. E ele falou assim para mim: Esmeraldo, 1000 caçambas, dá para tapar esse buraco aí? Eu disse: 1 milhão de caçambas, doutor, você não põe aqui no meio dele. Isso tem 1 quilômetro de distância, uma abertura de 200 metros e uma profundidade de mais de 200 metros. Nós falamos o seguinte: nós estamos fazendo aqui uma gravaçãozinha das pessoas que trabalharam no amianto, viu? Certo. E depois, então, o senhor vai dar esse seu depoimento, deixa eles armarem a câmera, para poder lhe filmar, gravar tudo direitinho aí, o seu depoimento. Muito bem. Tá bom? Tá certo. O senhor lembra-se, então, na época da Sama, o senhor trabalhou, então, o tempo inteiro que o senhor trabalhou na Sama, não teve carteira assinada? Nada disso. Não usava carteira assinada. Férias não usava fera. Era aí, a gente trabalhava aí absoluto, sem ter segurança nenhuma. E o trabalho era duro, seu Johnny? O trabalho era. Qual era o seu horário de trabalho? Você acordava que horas, assim, trabalhava até que horas? Ó, eu não me lembro mais. Sei que a gente pegava cedo. E também arriava mais cedo do dia, mas eu não a lembro mais da data. Sei que em todo serviço ali eu trabalhei. Trabalhei sendo servente de pedreiro. Eu trabalhei no vagão. Trabalhei na marreta. Trabalhei no martelo furando fogo. Trabalhei na pá. Trabalhei no encanamento pro caldeirão. Trabalhei na medição, mas doutor Almeida. Tudo eu trabalhei. Mas não tinha segurança nenhuma. Pode dizer que era fichado. Não. Nesse tempo não usava.
Eu deixava a roça para bom da precisão de ganhar o dinheiro. Eu ia ganhar o dinheiro e voltava para a roça. Ninguém tinha conhecimento de nada. Pessoa nenhuma tinha conhecimento de nada. Porque eu mesmo, se eu tivesse conhecimento, eu não faria os trabalhos que eu cheguei a fazer. Eu cheguei a entrar em tubo de 700 centímetros, assim, entrar de um lado, empurrando o pó para sair do outro. Você já pensou que resistência eu tinha? E ele tinha consciência disso aí, que o minério era prejudicial à saúde. Agora eles não falavam para ninguém, não davam a máscara para ninguém, a gente bebia água, como era coberta de poeira, a água lá era tomada dessa maneira durante o trabalho e ninguém tinha conforto nenhum, eles não tinham cobertura, não, a saúde nossa era jogada de qualquer maneira. Agora mesmo falei com o médico da Unicamp, o doutor Eriston, contei para ele a minha situação. Eu tenho um plano de saúde aí que não dá direito à minha mulher. Se eu sou casado e tenho família, a minha família devia ter direito no meu direito. E fiz uma exigência para eles. Eles botaram dizendo que ele era chefe da SAMA, que ele era chefe de tudo, quando não é. Ele é da Unicamp, é outra área diferente. E aí me bananou todo, eu fiquei misturado, né? E outra coisa que você faz exame lá, ele rebenta todinho lá em aparelhos e não dá medicamento nenhum. Você sai de lá como você foi, sai pior. Você é um eupineico, nós todos aqui, graças a Deus, somos eupineicos, estamos com a respiração normal. Agora, chega um cidadão dispineico, oriundo daquela região do Amianto, do Bom Jesus, daquela região que o amianto polariza, então ele, chegando com a dispneia, já me chama a atenção, né? Uma respiração ofegante, com o que a gente chama de uma tiragem. Você vê isso aqui baixar, aqui, essa parte superior do externo, começar a baixar, já é um sinal de insuficiência respiratória, de sofrimento respiratório. Então é só para se ter uma ideia, né? Nós temos isso aqui, que é um jogo de raio-x, que é da Organização Internacional do Trabalho, né? Que é para leitura de pneumoconioses. Eu peguei, no caso, aqui tem 3/3, significa que um raio-x, que se a gente for comparar, tenha um padrão parecido com esse, é um dos estágios finais de doença. Comparando essa radiografia tá normal com essa daqui que tá toda apresentando pequenas manchas, né? Então dá para se ter uma ideia mesmo, uma pessoa leiga, do que é que se trata o endurecimento do pulmão. Desde 1907 se conhece cientificamente os riscos do amianto. Inicialmente se imaginava que fossem doenças só dos trabalhadores. Só que ao longo do século XX, e já nos anos 40, já se sabia que ele era um cancerígeno, e nos anos 60 já se tinha certeza dos danos que ele provocava para aqueles que indiretamente se expunham a ele. Quer dizer que nós tivemos um século de conhecimento sobre os riscos do amianto. Nos países periféricos, nos países em que tem mais a exploração de crisotila, e hoje, como o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais, não existem muitos estudos epidemiológicos a respeito disso. Aliás, não existe quase nenhum, né? O estudo realizado lá pela equipe da Unicamp, ele é um estudo, né, que montou uma coorte, é um estudo que apontou algumas coisas, mas ele ainda tem bastante limites, porque, por exemplo, eles identificaram um grupo de ex-trabalhadores e de trabalhadores de 10 mil e quase 11 mil pessoas, e eles de fato conseguiram acompanhar e seguir menos de 50% dessas pessoas, né? Então, tem problemas metodológicos, que são dificuldades que qualquer um de nós iria encontrar na realização do estudo epidemiológico, né? Mas isso não autoriza ninguém, absolutamente ninguém, em nenhum lugar do mundo, a dizer que o asbesto crisotila não é carcinogênico. O asbesto crisotila é carcinogênico. As doenças relacionadas com o asbesto, elas são dose dependente.
depende da quantidade de fibras que você inala. É por isso que se diz que se você trabalhar com 0,5 fibras por centímetro cúbico de ar durante 25 anos, que é o tempo que essas pessoas trabalham, você inalou 12,5 fibras ano. É uma unidade. Esta dose, ela não dá doença. 42 países já baniram o amianto e 16 municípios e estados brasileiros também decidiram que não há como controlá-lo. Por que isso? Porque aparentemente se fala em 2 fibras por centímetro cúbico, ou 0,5 ou 0,1, que é o limite dos Estados Unidos, mas isso representa, por dia, muitos milhões de fibras respiradas. Por quê? É 0,1 fibra por centímetro cúbico de ar. Um ser humano, um trabalhador, em condições normais, ele aspira muitos metros cúbicos de ar por dia. Portanto, são milhões de fibras que ele respira. Quantas dessas vão para o pulmão? No geral, para substâncias carcinogênicas, e a gente não tem garantia nenhuma no caso do asbesto, por exemplo, de que exista uma dose pequena que proteja. Então, é possível que, por uma questão de individual, de hipersuscetibilidade, né, de questões predisponentes do indivíduo, um indivíduo tenha pouca exposição e acabe, de qualquer forma, 20 anos depois, 30 anos depois, desenvolvendo um tipo de câncer por conta disso. Eu conheci paciente que morreu antes de chegar a 25, 30 anos de idade. Como também tinha paciente que cronificava a doença, e tem muitos ainda que estão com a doença cronificada, que não morreram ainda, mas que é um paciente inútil, né? Porque vive com uma vida difícil, com uma insuficiência respiratória, falta de ar, né? Quer dizer, um paciente inútil para a atividade laborativa, né? Eles me botavam em tudo quanto era canto, né, Nego? Nego sabe. Ia para um canto, tirava daquele canto, botava para outro. Quando eu saí de lá, eu saía, eu cozinhava para o doutor. Aí o que eu falei. Mas em todo canto eles me botavam para trabalhar. Era uma correria. Aonde eu trabalhei, mais ruim que eu trabalhei foi na cama de poeira, que ensacando minério. Eu ensacava lá dentro, jogava cá fora, as outras pegavam e costuravam. Quando não queria trabalhar, ensacar em cima da poeira, quem entrava era nós. Mas também quando nós saíamos lá dentro, não saía parecendo gente, não. Saía toda suja, né, dona? Uma poeira que eu vou lhe contar. Era duro mesmo. Mas nós precisávamos do dinheiro, né? Meu marido. Seu marido? É. Então, o que seu marido sente? Ele sente não sei lá. No estômago, assim, ele sente uma coisa assim no coração que não para. Ontem mesmo ele quase morre. E quando ele fez esses exames com eles aí, o Félix falou pra ele: só Zé, você tá com uma manchinha pequenininha. Mas se essa mancha crescer, você apaga na hora. Meu medo é esse. José que trabalhava furando na pedeira, não sabe? Amarrado pela cintura, naquele paredão dos cortes com um martelão furando aquela pedeira. Quando ele chegava em casa de noite, chegava parecendo um trem do outro mundo de poeira. Por isso que eles falaram que ele tem problema do minério. Trabalhei no corte, amarrado, trabalhei desencravando pedra, trabalhei furando pedra para detonar, para poder aplaudir o minério. E depois disso, eu saí, fui para as matas trabalhar. Quando, passado 6 meses, eu retornei. Falei com eles de novo, eles tornaram me colocar outra vez mais outro tempo. Eu fui para Goiás, lá passei outra vez 1 ano e pouco com eles lá. Lá era trabalhar somente com martelo furando a pedra, aquela lãzona vinha, a gente soprava e vai, furava as pedras, e aí já vinha dinamite para a gente carregar. Pouco me derrotou mais foi a dinamite. Como é, John? O que me derrotou mais foi a dinamite. Que a dinamite é um clínico muito perigoso. A gente, quando recebe aquela fumaça da dinamite, quem não tem bem posição, aquele já fica sentindo um pouco do cansaço.
aquilo ali explode. Explodiu ali, eles davam 15 minutos. Mas com 15 minutos dentro daquele buraco ali, não tinha chance de o vento tirar aquela reação da dinamite, do minério, né? Aí era 15 minutos, a gente entrava todo mundo. Entrava no poeirão, estava apanhando de prancha. As máquinas também já tinham, com 15 minutos, já havia as máquinas. As máquinas entravam primeiro. E máscara? Não tinha máscara? Não tinha proteção não. A proteção era de Deus. Muitos aí, eles dizem que a turma não está doente, a turma que trabalha no União, eles dizem que não está doente, mas está tudo doente. Porque se a fumaça, aonde a fumaça vai, ofende a geração, que dirá quem trabalhava dentro. Era na usina, uma hora no corte, outra hora na usina, outra hora pendurado lá, feito macaco, furando aquilo lá, outra hora carregando aqueles fogos que tinha furado para detonar. Então está tudo doente. Agora eles, para cobrir eles, é que eles falam que não tem ninguém doente. Se fosse hoje, Joe, que você, sabendo desses riscos que o amianto traz, você optaria para ir trabalhar lá na Sama? Deus me livre, Deus me livre. Eu preferia ir bater machado, foice, puxar a enxadinha e reconcentrar Deus e viver de outra maneira. Porque, como eu estou vendo aí, a geração vai tudo embora sem um pequeno socorro. Porque, do jeito que a firma fez aí, uns deram um chapéu, outros deram um relógio, outros dizem que deram até par de sapato e saiu aí, nem para dizer nada com o pessoal. Deixou tudo aí voluntário. Outros, até documentos sumiram do povo. Dentro da empresa eu mudei de função. Quando completei 18 anos, que fui para... A firma já não existia mais aqui, já havia transferido para Goiás. E eu fui para lá e trabalhei registrado mesmo na própria Sama, em contato com a poeira. Mas eu mesmo trabalhava entre dois fornos de alta temperatura, na secagem do próprio minério, num local subterrâneo de 2 metros de profundidade com 1 metro de diâmetro, na limpeza do material que, conforme caía dos fornos quentes, o resíduo ficava lá embaixo e teria que pegar e jogar na correia transportadora para ir para os cílios. Foi nesse período que eu tive mais o contato e mau contato também, que fui obrigado a pedir demissão porque não suportava mais. Quer dizer que você sentiu os efeitos ainda quando estava trabalhando? Ainda trabalhando. Que tipo de efeito você sentia, seu Adão? Era tosse, muita tosse, falta de ar. Outras horas cansativo. E pelo horário de serviço também, o horário era cansativo demais. Eu cheguei a trabalhar 32 horas sem parar. E as refeições eram feitas em pé ou andando e se livrando da poeira, em contato com a poeira também. Não quero. Eu sou os repórteres, pai. Eu vou e trago. Não quero bater de cara com você disso aí não, mas é a verdade. Não, e eu também sou contra. Eu sou a favor, favor. Meu amigo, como vai? Estava conversando com vocês falando sobre o Minasul, que hoje em Minasul é totalmente diferente a mineração naquela época daqui, né? Porque naquele tempo também, podemos assim dizer, no tempo do atraso a gente não tinha, as coisas não eram tão modernas como é hoje, né? Talvez até a gente mesmo, por não acreditar que era tão perigoso, não usava nenhum tipo de equipamento. Eu, quando fui para Minasul, eu fui preparado para usar o equipamento. Antes de qualquer contato com amianto, eu tinha uma reunião para pessoal me preparar como deveria ser ali todo o trabalho da empresa, né? É por isso que eu digo, Minasul era uma história, aqui não é outra, eu não conheci. Então, como eu disse, a gente fazia tudo aquilo ali, a gente já tinha um equipamento, os caminhões, tudo com ar-condicionado,
certo? Eu cansei de mandar parar equipamento que às vezes não tinha o ar-condicionado, porque era tudo fechado. Os nossos motoristas, os nossos operadores em geral, eram um pessoal que trabalhava ali e era confortável. Temos duas realidades. Uma realidade é a SAMA da mina de São Félix do Amianto. Outra realidade é a SAMA, a mina de Canabrava. Outra coisa, o pessoal aqui muito simples, como não sabia o que acontecia com esse negócio do minério, como é uma coisa que é perigosa, ninguém sabia, né? O prefeito aqui, coitado, também não tem culpa, talvez, pela simplicidade do que estava acontecendo. Essa praça aqui, chegou uma época que isso aqui não era calçado, só era base de terra, pegou o pó do amianto, colocou tudo aqui na praça, entendeu? Fizeram tudo esse pó aqui na praça, colocou aqui dentro, e hoje a maioria, 80%, está tudo sentindo da vista, hoje que foi prejudicado com esse pó que a turma está achando que foi isso aqui. Isso aqui era todo, era tudo pedra, era tudo barroga chamada, era tudo de montanha, assim, tudo buraco. Então o único objetivo dele para ficar tudo bom, para ficar planinho, que era na época de festa, aí as vasculhantes iam lá no amianto, pegava aquele cascalho, esparmou tudo pela praça aqui, né? Tá entendendo? Para receber uma chegada de bandeira, que era uma festa. A cavalaria entrou aqui dentro, o poeirão cobriu. É isso que nós cobramos hoje da SAMA, que além dela recuperar o meio ambiente, que cuide também dos doentes que ficaram aqui. Nós estamos indo para onde agora, nego? Agora estamos indo para Jararaca. Jararaca. É. E a gente está indo procurar quem lá? Seu Gabriel. Seu Gabriel. Um ex-funcionário da SAMA que se encontra em estado já bem doente, estado grave mesmo. E ele trabalhou lá na SAMA? Trabalhou muitos anos na SAMA. E o senhor começou a trabalhar com que idade? Aqui. Não, na sua vida. Eu não lembro. Desde menino, quando eu pegar um cavalo de meu pai para dar água e banho, e arrancar um balão de mandioca e por aí eu fui continuando. Trabalhava na roça? Era na roça, trabalho de gado, todo serviço, foi aprendendo. Foi vaqueiro e tudo? Fui vaqueiro. Como é que era o trabalho lá? O senhor desenvolvia que trabalho lá na SAMA? Eu trabalhava de vagão, no enxadete, marrão, era todo serviço que eu jogava, né? No marrão, quebrando pedra, em riba da educação, botou ela no chão, e depois fomos trabalhar debaixo do chão, no plano inclinado chamado, né? Pegar aqui assim e descendo declivado. Foi da vez que morreu 3 homens, aí parou lá. Nós trabalhamos dentro d'água, em todo horário de serviço que eu trabalhava. Eu sinto a dormência no corpo. Foi. Agora não sei se foi por isso que começou. Dormência em que lugar? No corpo, todo. No corpo todo? É. Assim? E o senhor chegou a fazer exames? Eu fiz muito exame aí na sessão, aí eles carregou nós em São Paulo, Riquié, Conquista. Um dia eu perguntei à doutora, não sei se foi em São Paulo, negou se foi em Conquista. Foi. Que essa dormência de meu corpo, e dormeceu meu corpo, se foi eu trabalho debaixo do chão, dentro d'água, de dia e de noite, em 3 horários de serviço, me apresentou isso no corpo, aí não tive mais saúde. Bom, eu fui todo justo, mais ou menos, assim, né? Eu trabalhei esse tempo todo aí, né? Que não recebi nada, né? Bom, mas quando ela fechou aqui, que ela foi lá para o Goiás, foi lá para o Minas Sul,
né? Ela esqueceu dos operados, tudo aqui, entendeu? Ela esqueceu. Agora, depois que ela lembrou, veio lembrar, com 34 anos. Foi 34 anos, não foi? Com 34 anos que ela veio lembrar para fazer, né? Para vir os encarregados de lá, os médicos de lá para fazer exame aqui do pessoal. Certo? Eu fiz exame em Poções não sei quantas vezes, fiz exame em Ziquié uma vez, fiz em Ziquié uma vez, em Conquista fiz não sei quantas vezes, e a derradeira vez fiz em São Paulo. Bom, mas o negócio, eles não descobrem a doença que a pessoa sente, entendeu? Quer que faz os exames bem verdade, certo? Mas nunca, a pessoa está sentindo, mas eles não podem descobrir, eles não descobrem, né? Então quer que não adianta nem fazer, né? É duro, né? Agora vai fazer, foi em agosto que nós fomos em São Paulo, foi, né? 40 passageiros, né? Cada viagem 40 passageiros que levou para São Paulo, né? Ele disse que com uns 30 dias que voltava para dar o resultado desses exames. Por enquanto, até hoje não apareceu ainda, né? Vai fazer, né? Tá caminhando vai caminhar para 2 meses. E não sei quando é que eles vêm, não sei, né? As estradas eram compactadas com amianto. Como é? Isso aqui então quer dizer que isso aqui é amianto? É amianto, isso aqui é resíduo, restinho, um pouquinho aqui, mas é amianto ainda. Viu? Tudo é amianto aqui. Isso aqui sempre foi pavimentado com amianto, é isso? Tudo. Todas as estradas aqui, próximas à mina, eram pavimentadas com amianto. Inclusive daqui da mina até Poções, um trecho de 24 quilômetros, todinho amianto, resíduo de amianto. Em novembro do ano passado, novembro de 2003, eu tive a oportunidade de ir a primeira vez a Poções. E ali de contatar os ex-trabalhadores da antiga mina de amianto da Sama. E eu fiquei impressionada, porque tudo que eu tinha lido até então, tudo que eu tinha sabido até então, era muito pouco. Diante da imensidão da devastação ambiental, diante das histórias que eu ouvi na audiência pública, que o professor Jânio, inclusive de Nova Canaã, convocou, e a partir de lá, para mim, Poções passou a ser, no Brasil, um dos maiores problemas de saúde pública relacionada ao amianto. A mina está lá aberta, né? Ela está oferecendo algum risco para a população? É a primeira pergunta. Tem que medir, não tem conversa, para não ser achismo. Já foi medido, mas você precisa lá analisar os resultados. Opa, mediu, tem risco para a saúde. Alguma coisa tem que ser feita. Ponto. O que fazer? Não sou eu o especialista para falar. Normalmente o que se faz é cobertura com terra vegetal, remove as coisas, tudo que é removível, cobre com terra vegetal e replanta. Essa mineração funcionou entre 1939 e 1967, foi explorada por uma multinacional francesa, tá, que tem responsabilidades, não só com o passivo ambiental, mas com o passivo social. No primeiro momento, retirar as famílias que moram dentro da mina, tá, abandonada. Segundo, sinalizar aquela área, isolar aquela área para que ela não seja um local, né, de turismo, local de lazer, que ela não seja, tem que ser uma área isolada, sinalizada. E iniciar um processo de recuperação ambiental. E ali são 700 hectares. Né? Quer dizer, é uma reabilitação difícil, pode ser até demorada, mas que precisa ser feita, ela precisa ser atacada de maneira séria. Eu soube pela promotora de Poções que houve uma proposta até de se jogar terra nos lugares para cobrir o que estaria exposto. Isto não é uma medida aceitável. É como se a gente, numa casa suja, varresse e pusesse a sujeira para baixo do tapete. O amianto nos países envolvidos é considerado como lixo químico altamente tóxico, independente da fibra. Se existe o amianto e se existe uma poeira em suspensão, pessoas que moram no entorno até hoje estariam expostas, no caso ambientalmente, ao amianto, com risco aumentado de fazer qualquer uma das patologias que pudessem estar associadas a essa exposição. Então é importante mesmo que se faça urgentemente a recuperação de toda a área degradada para evitar a continuidade de exposição. No caso agora não são mais trabalhadores, mas a exposição ambiental das pessoas que moram principalmente no entorno lá daquela região toda.
Além de entrar com uma representação no Ministério Público, nós fizemos há poucos dias um requerimento baseado em 2 relatórios feitos pelo CESAT, que é o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador do Estado, e também do CRA, que é o Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia, que recomendaram cercar, sinalizar a antiga mina para que evite o contato das pessoas. E eu fiz esse requerimento e demos entrada em todos os ministérios envolvidos lá em Brasília, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, no Ministério da Saúde, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, a esta comissão que foi criada, onde nós fundamentamos a necessidade urgente de que a área seja imediatamente cercada. Mas, em última instância, nós estamos aguardando que o Ministério Público consiga obrigar a empresa a ir recompor o passivo ambiental que foi deixado e que toda a despesa, todas as necessidades de atendimento à saúde dos ex-trabalhadores e das pessoas que são possíveis vítimas por morarem na região, que sejam assumidas por essas multinacionais que atuaram ali na região. Ali eu aqueixava, porque trabalhava na terra ali, fazendo de um turno, né? E à noite eu trabalhava ainda 5 horas fazendo hora extra na boca do motor para jogar pedra. E enchia assim os nariz, tudo de poeira, os ouvidos que era preciso fazer assim, para tirar, a goela, não falando um pouco assim, escarrava, era poeira. Depois que eu saí lá, levou um negócio de uns 3 anos, aí eu peguei e senti. Mas o senhor já teve então uma avaliação médica? Já. E o que é que os médicos disseram? Ficava para dar o resultado para eles e eles não davam o resultado para nós. O povo de lá da Sana. Quer dizer que fazia o exame? Era. E o senhor não tinha conhecimento do resultado do exame? Entregava a nós as folhas, só dizia assim, Tatiana, você não tem problema de lá do minério. E a saúde dele, ele não está tendo saúde quase nenhuma. Assim. Mas foi daí pra cá. Aí daí pra cá, né? Que quando eu casei com ele já tinha saído de lá, né? Já. E daí pra cá ele já vem sentindo, trabalhava na roça um pouco, até que trabalhava, mas de certo tempo pra cá, ele nem aguenta trabalhar e nem aguenta nem andar bem, ele não está aguentando. E depois que pegou essa dor nele aí, ainda está atrapalhando mais. Porque tem dia que mas ele aqui sozinho com os filhos tá tudo esparramado, que nem eu nem ele droma aí com essa dor, sentindo essa dor. Ele não sente pode mais dor aonde? É assim. Fica que não aguenta aí, enquanto não fala com o corpo por cima, tem hora que faz um bocado de vomito. Aí agora quando ele pega a fazer vômito, Deus ajuda que aquilo vai melhorando, né? E sem remédio aqui dentro de casa ele não pode ficar não. Porque ele já foi em São Paulo fazer esses exames, já fez tanto exame lá que ele disse que nem tem tanta qualidade de exame que fez. Eu falei, tá vendo, você pode aquietar aqueles exames e não pega nada. Diz que não tem doença, não tem doença. E não tem doença, como é que um que gente tá vendo que tá vendo doença e não pega doença, faz tanto exame e não pega. Tudo que tem exame que faz, sei lá. Aí junta a idade que vai chegando e a doença. E a doença pior do que a idade, porque compadre meu é mais velho que Taviano, anda aí fortão, pra tudo quanto é canto, até atrás de criação, e tá vendo, não tá aguentando nada. Que é um mar, não mais nunca com pau rosado. Sei lá. Belmiro, meu filho, tudo bom? Eu preciso de você. Agora, aqui no Ministério Público, tem um pessoal aqui que está fazendo um documentário sobre o amianto.
já mantiveram contato com a doutora Hortência e, inclusive, quer falar com vocês, entrevistar vocês, e é muito importante. Trabalhei em vários setores. Trabalhei num canal que chama-se 120. É um túnel que tem toda a extensão da fábrica, onde desce todo o detrito do amianto, que daí era despejado no canal freático. E nesse rio também, nas paradas, nós éramos convocados pelo setor OI, Obras Internas. Nós éramos emprestados essa seção para sair no barco dentro do rio, desobstruindo o rio para poder a água poder correr. E essa água, aquele pessoal que morava em volta do rio, beirando a BA 094, 093, né? 093, ingeria aquela água. Em 99, eu fui fazer um check-up. E o médico clínico da Clínica Santa Helena, que é de Camaçari, mas tinha um consultório aqui no CIA, onde eu resido, me solicitou vários exames. E um deles foi o raio-x do tórax. E quando chegou o resultado, ele me chamou para dar o resultado e me fez a seguinte pergunta. Ele disse: você já trabalhou com amianto? Eu digo: me lembro, sim, trabalhei na Eternite Baiana. Ele aí fez a pausa, olhou o exame e disse: quanto tempo? Eu disse: 2 anos e 7 meses. Ele disse: olha, seu exame deu uma alteraçãozinha na chapa. Eu não sou pneumologista, mas eu vou lhe encaminhar um pneumologista para verificar isso melhor. Se for confirmado o que está aqui nesse exame, a empresa Eternite poderá ser responsabilizada por esse resultado seu. Entrei na Eternite dia 26 de 6 de 67 e saí no dia 1º do 10 de 88. Eu tenho até aqui o resultado de uns exames que eu fiz, que deu até abestose aí, né? Esse aqui, abestose. Entendeu? Tá aqui também, né? Tá aqui, abestose. Pois é. E aí, você Sinto dor nas vistas, as vistas pegando assim, tudo, eu acho que seja mais disso aí. Fiquei surdo, tenho ouvido surdo também, não sei que é da zoada também do motor lá, que era muita zoada também. Se a gente fosse admitido, já sabendo que o amianto era um produto periculoso, a gente tinha mais consciência de trabalhar com máscara. Inclusive, até quando ela começou a dar o equipamento de segurança, nós já tínhamos muitos anos totalmente de ignorância no que se tange ao problema do amianto. Os fardamentos eram lavados na residência dos colaboradores. E tanto nós que se cozia o amianto na fábrica, como as esposas e os filhos, tudo terminava fazendo uso desse amianto, na lavagem da roupa e na poeira. Inclusive pessoas que levavam até feltro. Feltro é uma lona que manuseava a máquina e o povo levava para casa e usava como tapete. Quando vocês levavam o filtro para casa, era de conhecimento da empresa que vocês estavam levando? Era de conhecimento. E eles não alertavam? Nem... Não. Era de conhecimento que quem vendia era o almoxarifado. Vendia pelo preço simbólico. Vendia pelo preço simbólico, mas vendia. Eles sabiam, tinham conhecimento. Não era gratuito que eles davam, era vendido. Você já levou para casa? Levei, eu levei várias vezes. Comprei várias vezes aquilo ali. Quando eles vendiam para vocês, era o que já tinha sido utilizado? Já tinham utilizado. Ou seja, o que estava impregnado com a amianto. Exato, aquilo já era. Quer dizer, aquilo ali, eu sei lá se não contaminei a minha esposa e meus filhos com aquilo ali. Que lavava a roupa. Hoje eu estou com minha esposa em casa, ela está sentindo os mesmos sintomas que eu sinto. Uma pessoa ainda jovem, 54 anos, ser cometida uma doença dessa, desde quando deveria ser evitada através de esclarecimento, de palestra. Nós tínhamos um médico lá na empresa, mas ele nunca chegou, nunca reuniu para nos falar
dizer, não, vocês têm que se prevenir porque essa doença é fatal. O mais grave é porque a Eternit, ela sempre teve, e a empresa multinacional que ela está ligada, sempre teve conhecimento do risco e do perigo. E nunca advertiu o seu trabalhador, nunca informou o seu trabalhador, colocando os trabalhadores numa situação de risco. Agora, entendo que há sim uma negligência da Eternit em relação a esse direito de informação dos trabalhadores. No momento atual, eu também acho que há negligência da Eternit em relação à situação de saúde dos trabalhadores, porque foi solicitado à Eternit que ela fizesse tomografia computadorizada em uma dezena de trabalhadores que já apresentam sintomas de doenças ligadas ao amianto, e para um diagnóstico mais preciso era necessária a tomografia, e a Eternit se recusou a fazer. Meu nome é Antônio Sacramento Jesus, trabalhei na Eternit durante 26 anos e hoje o meu diagnóstico prova aqui, que é minha patologia, placa pleurais. Eu me chamo Silvio de Guzmão, trabalhei na Eternit por 3 anos e 7 meses e hoje me encontro com um atestado aqui justificando que eu estou com placa pleurais e diagnóstico de abesto pulmonar em relação à exposição do abesto, com suspeita de abestose. Eu sou Guilherme Baldo Alberto de Jesus, entrei na Eternit no dia 16 de março de 71 e saí no dia 14 de abril de 89. Hoje estou aqui exibindo meu atestado com laudo conclusivo que eu estou atualmente com placas pleurais. Estar na França e estudando, né, a escola que eu estudava, né, tinha amianto e estava sendo retirado o amianto. E os trabalhadores que estavam retirando o amianto, eles enclausuraram toda a área de trabalho da retirada para que a poeira da retirada do amianto não contaminasse o ambiente, e eles utilizavam máscaras autônomas para retirar o amianto. Significa o quê? Máscaras autônomas significa que o ar que eles respiravam vinha do ambiente externo ao ambiente que eles trabalhavam. Usavam roupas de plásticos, né? Ao final do trabalho eles passavam por um ambiente em que era submetido a um banho, ou seja, para tirar toda a poeira do amianto, e a água que saía dali era encaminhada para ser tratada, não era jogada no meio ambiente, e em seguida eles iam para uma outra parte em que se retirava, enfim, vestiam a roupa para ir para a sua residência sem poluir a residência. Eu fui convocado para acompanhar a comissão especial que foi constituída na Câmara dos Deputados para apreciar o projeto de lei número 2186/96. Esse projeto de lei dispunha à época, acompanhando um movimento internacional em favor do banimento do amianto, dispunha justamente sobre esse tema, a redução da produção, da extração do amianto no país. O relator, que é um deputado de Goiás, o Ronaldo Caiado, do PFL, no seu relatório ele defendia um uso controlado do amianto. Posição essa que que não tem nenhum apoio internacional. Internacionalmente, ou se defende o banimento do amianto, ou não. Então não existe um meio termo. Então, o relatório dele defendia justamente essa linha de meio termo. E sempre respaldado na pesquisa de um cientista da Unicamp, que, segundo depoimentos na própria comissão, ficou claro, ficou confessado, não é, de que essas pesquisas elas foram financiadas pela principal interessada no amianto do país. Com base nessas pesquisas que esses políticos têm reafirmado a não necessidade do banimento do amianto. Eles preferem utilizar de falsas premissas, de falsos dados, tá, para defender os interesses econômicos.
inclusive um dos políticos mais proeminentes aí de Goiás, ele recebeu para sua campanha eleitoral dinheiro da indústria do amianto e ele foi o relator do projeto que discute o banimento do amianto. Um relator que é médico, né, o Ronaldo Caiado, ele tem uma afirmação que é emblemática. Ele afirma o seguinte, aspas, nenhum estudo tem logrado demonstrar com o mínimo de responsabilidade que o uso do amianto crisotila e de resto de todas as outras fibras constitua caso de saúde pública. Fecha aspas. Que comentário você faz a respeito da afirmação de Caiado? É uma afirmação irresponsável, uma afirmação falsa. Ou ele está certo e o mundo desenvolvido está errado, ou o mundo desenvolvido está certo e ele está errado. Então, é uma questão de obviedade. Eu acho que ele está agindo movido por interesses particulares, independente do dano que isso possa causar à população brasileira e ao meio ambiente. Essa questão que está aí, você vai fazer o banimento, você vai fazer o uso controlado, você tem que ir atrás do porquê disto. Isto aí é puramente político-econômico. Então, o que nós estamos vendo é isso. É uma situação semelhante, eu acho que todos conhecem, à indústria do tabaco. Ela contratou equipes de pesquisadores mercenários para tentar mostrar que o cigarro não tinha relação com câncer, com os diversos tipos de câncer. Então, no mundo todo, a indústria do tabaco financiou equipes de pesquisadores contratadas com essa finalidade, e com isso hoje, muitos desses profissionais estão sendo cobrados na justiça pelo que disseram, pela pseudociência que produziram. Não, banimento não é a minha questão. Eu não discuto banimento, uso contra. A minha profissão. Mas o banimento está... Não, mas veja bem, a minha posição enquanto professor e pesquisador do assunto, o que eu tenho que fazer como obrigação? Eu tenho que produzir dados científicos. Se esse dado científico serve para esse grupo ou serve para... é outro problema, porque no meu entendimento, questão de você banir ou não banir uma substância depende... Olha, por exemplo, a Finlândia baniu. Por que ela baniu? Primeiro porque ela tinha um amianto que era extremamente tóxico, que era antofilita. Segundo, que ela é um país rico. Ela pode cobrir com zinco, ela pode cobrir com cobre, com, sei lá, entendeu? É uma característica. Ela tinha uma mina de asbesto, um asbesto tóxico. Ela é um país rico, organizado, que não precisa correr esse risco. Bane. Ela tem condição para isso. E o Brasil pode banir? Por que que os países desenvolvidos, cujo direito de cidadania dos seus habitantes é muito mais assegurado, proíbe e nós temos que continuar utilizando só porque a empresa quer, só porque ela tem contrato ou só porque ela acha que é um produto que dá muitos empregos? É preciso saber, como eu vi vários trabalhadores aqui da Eternit de Simões Filhos, né, conversando com médicos e com o Ministério Público, onde as perguntas eram: seu estágio é qual? É placa, pleural, já chegou na asbestose? E cadê seu fulano? Seu fulano já morreu. Quer dizer, você vê as pessoas terem que viver com um quadro como esse e dizer que se trata de um produto inofensivo, eu acho que é irônico, é um desrespeito para com a população brasileira. O que eu sei do amianto é que, quando eu tive conhecimento do perigo que já era muito tarde. Muitas pessoas já tinham sido prejudicadas, né? Inclusive meu pai. Como é o nome do seu pai mesmo? Jesulindo Silva. Jesulindo Silva. Isso. Ele trabalhava na máquina que triturava as pedras. Então, quando era no final da tarde, que ele saía para ir embora, ele tirava bolo de amianto de dentro das narinas, né? E ele tossia e cuspia pó de amianto. Inclusive, pessoas utilizaram esse material para construção de casas, utilizando as britas para fazer concreto. Utilizaram para jogar em estradas, para tampar buraco, sem conhecimento nenhum, né?
Até os carros que passavam nessa estrada, aquele pó subia. Então, até mesmo quem não trabalhou, certamente tem algum tipo foi prejudicado, sim, com o minério. Porque hoje eles estão à mercê. Eles estão à mercê. Se não tiver uma ação mais proativa, fica na dependência da empresa. Né? O que a empresa fala? Eu estou indo aí, mas que tipo de assistência a empresa dá? Não sei. Entendeu? Eu, como universidade, estou indo lá periodicamente, mas eu vou lá com interesse científico. O que eu tenho que fazer? Eu não posso ir para Poções todo dia, né? Porque a universidade não me dá recurso para isso. Então eu vou periodicamente, eu vou a cada 2 anos. O que eu faço? Olha, avaliei esse grupo aqui, volto a cada 2 anos. Isso é bom? É bom para mim, que estou fazendo uma pesquisa científica, mas é bom para o trabalhador? Não. A minha obrigação, enquanto pesquisador, é produzir dados científicos. Para quê? Se o governo for tomar uma decisão para cá ou para lá, e se essa decisão ela tiver a produção científica brasileira tiver que ter algum peso, esse peso tem que ser uma coisa científica e muito bem fundamentada. Esse é o meu ponto. Quem vive como a gente, com trabalhadores morrendo todos os dias, né? É o que a gente mais tem feito, acompanhado doentes no hospital, visto o sofrimento das famílias, tá? É impossível não se emocionar. É impossível não ficar indignada. Não há o que fazer. O amianto tem que ser banido. O Brasil está ficando muito atrasado nisso e nós vamos pagar o preço disso porque daqui 30, 40 anos nós vamos ter ainda resquícios e doentes que estão sendo expostos hoje. Não há fiscalização, não há máscara, tá? Não há proteção que garanta que ninguém vai adoecer. Então a situação é grave, é preciso que o governo federal tome consciência disso e assuma os compromissos que antes da eleição ele tinha de banir o amianto, né? E que efetivamente não seja depois considerado um governo que for omisso, né, num processo de ocorrência de uma epidemia grave como essa, né, relacionada ao amianto. Portanto, eu acho que está na ordem do dia da discussão, tanto na sociedade como no Congresso Nacional, o destino final que o Brasil deve dar para o uso do amianto. E eu acho que tende, como no resto do mundo inteiro, a reconhecer que ele é um produto perigoso, que traz sérios riscos para a saúde das pessoas e que, portanto, deve ser substituído por outros produtos que desempenham o mesmo papel, mas que não tragam esse risco para a saúde. Eu tinha muita força para correr, para jogar bola, para tudo, né? E hoje eu não tenho força, né? Ando de carro por aí, porque se sair de pé não resisto, não aguento mais. Cada um pensa de uma maneira. Eu penso que a minha saúde não tem dinheiro que paga, viu? A minha saúde, o que eu sinto hoje, eles podiam me dar milhões e não pagar, porque o prazer da pessoa humana é viver. Ou aleijado, ou doente, ou de qualquer maneira é viver. E viver com abundância, né? Tô parado de tudo. Vou dizer assim, ó, então os pés dele é nós que lava. Quando não é eu, é o filho. Então a roupa dele quem veste é nós. Para dar um banho é nós. Então, ele não podia mais trabalhar, né?
a flor.